Boa noite. Cá estamos nós, novamente, para abordar o tema responsabilidade fiscal, correlacionando, por óbvio, a PEC 241, agora PEC 55, no Senado Federal. Utilizar-me-ei de um exemplo alegórico, por assim dizer, exemplo do qual eu não gosto muito, mas é didático. Para fins de argumentação serve. O paralelo Estado/governos e famílias. Você, que é uma chefe ou um chefe de família, tem sob sua responsabilidade o orçamento familiar. Neste orçamento, tem vários itens de despesas. Vou citar 3 a título de exemplo. Despesa com alimentação, despesa com ampliação da sua casa, construção, por exemplo, uma reforma na cozinha, a ampliação da cozinha, uma reforma no banheiro, ou uma ampliação do seu banheiro, ou até a construção de uma casa em cima à sua. E uma outra despesa que em tempos de crise é muito comum que surja, que é renegociação de dívidas para pagamentos de faturas em atraso de cartões de crédito. Pois bem, mutatis mutandis, as duas primeiras despesas com alimentação e despesas com construção, ampliação da sua casa, para o governo seriam as despesas primárias. Despesas que têm o potencial de agregar valor ao PIB, porque possuem efeitos multiplicadores. O que seria isso? A Constituição da República diz que o orçamento público é impositivo para o Estado e indicativo para o mercado. Por que indicativo para o mercado? Porque o mercado, quando faz os seus planejamentos, as empresas, digo, quando fazem os seus planejamentos, elas olham para o governo. Por exemplo, o governo, nas suas leis orçamentárias, opta pela construção de uma ponte ou um hospital, uma obra pública. O mercado está olhando para isso. A academia está olhando para isso. As universidades ampliam as suas vagas para os cursos de engenharia civil, de arquitetura, por exemplo, dentre outros. As empresas de construção civil aumentam a contratação de empregados, o que gera emprego e renda, objetivando contratações com o poder público para a feitura dessas obras. Pois bem, estas despesas, ou esta despesa, essa construção de obra pública, é uma despesa primária, é despesa de capital, é despesa que tem potencial para agregar valor ao produto interno bruto. Outro exemplo, pagamento do funcionalismo público. Quando você, servidor público, recebe o seu salário, você vai ao mercado consumir. Isso gira a roda da economia, aumenta a atividade econômica. Isso gera emprego e renda. Pois bem, justamente estas despesas primárias, e só as primárias que são objetos de ataque, são objetos constantes na
PEC 55? As despesas financeiras, despesas, por exemplo, com pagamentos de juros e amortização de dívidas públicas ou da dívida pública. Despesa que tem que ser paga. Não estou aqui fazendo nenhum tributo a calote algum. Isso é irresponsabilidade. Mas essas despesas, que são as financeiras, passam ao largo da PEC, passam longe da PEC. A PEC não faz a crítica a essas despesas. E são despesas que são responsáveis pela despatrimonialização do Estado. Você, quando refinancia dívida, quando paga juros de dívida, você fica mais pobre, porque você se despatrimonializa. Então, olha que cenário absurdo. Temos um dos piores sistemas tributários do mundo. Altamente regressivo, cheio de obrigações acessórias. Os empresários, muitas das vezes, têm que apelar para instrumentos altamente questionáveis, como, por exemplo, o planejamento tributário, que foi considerado pela justiça legal, mas é questionável, porque é uma forma de burla ao sistema tributário. E os empresários pagam fortunas a advogados, a consultores especialistas nessa área para fugir desse sistema que é altamente brutal. Muitas das vezes, só para entender as obrigações acessórias. Esse compêndio de legislação que é responsável pelas obrigações acessórias tributárias. Então, um sistema tributário altamente regressivo, nocivo, pernicioso, mas uma lei de responsabilidade fiscal que não é cumprida. E essa proposta de emenda constitucional que ataca apenas as despesas primárias, as despesas que têm potencial de agregar valor ao PIB, que possuem efeitos, muitas delas possuem efeitos multiplicadores na economia, e deixa de fora as despesas financeiras. Temos um cenário de horror, que a futuro, no limite, pode estourar em convulsão social, em mais violência, e tudo que nós não precisamos a futuro, porque a presente já temos índices altíssimos de mazelas sociais, é de, a futuro, mais mazelas sociais. Pois bem, essa PEC é, a meu ver, extremamente nociva. Por quê? Ela ataca as despesas primárias e apenas as despesas primárias. Deixa de fora as despesas financeiras. É isso.